Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo, portanto, a partir de agora, são características da adoção. Então, veja, a adoção ela trata de um ato personalíssimo, ou seja, nós não temos a viabilidade de que a adoção seja feita, por exemplo, por uma procuração. Essa, inclusive, é a disposição do 39, parágrafo 2º, perfeito, é vedada a adoção por procuração. Também cuida-se de uma medida excepcional, como nós vimos, porque, primeiro, a gente vai tentar manter essa criança ou adolescente em uma família natural. Não sendo possível, a gente vai trabalhar com a ampliada ou a extensa, para daí, se for o caso, a gente ir para a adoção. Então, veja lá o parágrafo 1º do 39. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 24 desta lei. Perfeito? Então, para além disso, ela é excepcional, ela é um ato personalíssimo, a adoção ela é irrevogável, ou seja, não há como desconstituir esse vínculo que é formado a partir da adoção. Veja, uma vez deferida, não se admite a revogação. Então, veja, é claro que essa nova família que adotou, ela pode, por alguma razão, ter o seu poder familiar destituído, mas aí nós iniciaríamos um novo processo de adoção. Não haveria uma desconstituição do vínculo que foi formado, tá? Agora, com relação a isso, nós temos uma exceção que já foi decidida pelo STJ. Aqui está ruim para você ler, mas o seu material está legível. Veja, quando nós temos uma adoção unilateral e esse filho adotivo, ele teve pouquíssima convivência com o pai adotivo, veja que, na verdade, o contato sempre foi mantido com a família do pai biológico. Então, nesse caso, poderá haver aí a desconstituição, a revogação dessa adoção. Mas, excepcionalmente, essa decisão aqui de 2017, lá de Santa Catarina, e aí o que aconteceu? O filho adotado, ele quase não convivia com o pai adotivo, e quem criou ele, na verdade, foi a família do pai biológico. Então, nessa situação aqui, o STJ ele manteve o vínculo que havia sido extinto com o pai falecido em decorrência da ausência de convívio com o pai adotivo. Maravilha? Também, além de irrevogável, a adoção ela é o que nós chamamos de incaducável. Por quê? Ora, porque a morte desses pais adotivos não vai reestabelecer o vínculo anterior que ele tinha com os pais biológicos, tá? Não ocorre isso. Então, se os pais adotivos morrerem, é mantido esse laço que foi criado a partir da adoção. Tanto é assim que esse adotado ele terá os mesmos direitos sucessórios que, porventura, algum irmão biológico vá ter, tá? Princípio da igualdade aqui. Veja, 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Artigo 41, parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Então, veja que o adotado ele tem os mesmos direitos que eventual irmão biológico. Tudo bem? Agora, também, a adoção, ela rompe com todos os vínculos familiares anteriores. Por isso, nós dizemos que ela é uma medida plena. O único vínculo que ela não rompe são os impedimentos matrimoniais. Veja, essas são as disposições do 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Perfeito? E veja, o mais importante, a adoção somente pode ser constituída por decisão judicial, por sentença. A adoção apenas se constitui por sentença, não temos nenhuma outra modalidade. O artigo 47, ele trata justamente dos aspectos procedimentais dessa adoção. Então, veja aqui, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado no qual não se fornecerá certidão, ou seja, aquela decisão que concedeu a adoção, ela vai expedir um ofício para o cartório de registro de pessoas, para o cartório operar a retificação no assento de nascimento do adotado, mas veja, não haverá fornecimento de nenhuma informação com relação a essa retificação ou a essa inclusão. Então, se alguém chegar lá para pedir ou pegar dados do adotado, em nenhum momento vai ser alertado que esse adotado ele é adotado. Ok? A não ser que haja uma decisão judicial específica determinando o fornecimento dessas informações. Perfeito? Então, veja, a inscrição vai consignar o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes, ou seja, o nome dos avós, né? Parágrafo 2º, o mandado ele é arquivado e vai cancelar o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município em que os adotantes residirem. Perfeito? Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões, aquilo que nós já falamos. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, ao pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome, incluindo a do adotando que seja adulto. Perfeito? E caso o adotante queira a modificação do prenome, o que vai acontecer? É obrigatória a oitiva do adotando para que se saiba qual é a razão pela qual se quer alterar esse nome. Perfeito? A adoção ela vai produzir os efeitos a partir do momento do trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não mais couber recurso sobre o teor da decisão que determinou a criação do vínculo através da adoção. Perfeita? E, por fim, o processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios garantida a sua conservação. Perfeito? Vão ter prioridade na tramitação os processos em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Então, atenção, gente, esse parágrafo aqui, o 9º, ele é muito cobrado em prova, tá? Especialmente provas, concursos que são da área da educação. Professores de nível fundamental e nível médio. Cai bastante esse parágrafo aqui. Perfeito? E o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, tá? Agora, se esse prazo não for observado, é possível uma prorrogação por igual período. Então, nós teríamos aí até 240 dias. E essa prorrogação, é claro, ela vai exigir uma autorização judicial. Perfeito? Agora, já vimos as características e vamos ver os requisitos objetivos da adoção. Primeiro requisito objetivo, idade. Então, os adotantes devem ter no mínimo 18 anos. Não temos idade máxima. Essa é a disposição do 42. Podem adotar os maiores de 18, independentemente do estado civil. Perfeito? Veja que é necessária, pessoal, uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. Se é uma adoção conjunta e um dos adotantes não preenche esse vínculo, não tem problema, o STJ aceita. Então, se eu tenho 2 adotantes, um obedece à diferença de 16 anos, o outro suponhamos que tenha 10, pode adotar? Pode adotar. Perfeito?
Artigo 42, parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Pelo menos um dos adotantes deve obedecer esse requisito. Perfeito? Segundo requisito objetivo, consentimento dos pais ou responsáveis, ou, se não for com esse consentimento, a perda do poder familiar. Então, se os pais ou responsáveis consentirem, pode haver adoção, ou, se não for esse o caso, através da destituição do poder familiar, tá? Essas são as disposições do artigo 45. Veja, pessoal, eu vou elencando aqui para vocês os principais artigos sobre o tema, perfeito? A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, Com relação a esse requisito, inclusive, o STJ, ele não admite um pedido implícito. Então, veja, não se pode ter o pedido implícito, mesmo que o deferimento da adoção não implica a perda. Então, como assim, professora? Bom, suponhamos que eu tenho um juiz que já deu a adoção direto, mas antes disso ele não deu a destituição do poder familiar. Pode isso? Pode, então, a gente considerar que porque o juiz acolheu o pedido de adoção, automaticamente ele destituiu o poder familiar? Não, não pode. O STJ, ele não aceita esse pedido implícito. Deve haver primeiro o pedido de perda, destituição do poder familiar desses pais, para daí o acolhimento do pedido de adoção, tá? Não se pode fazer o pedido de adoção direto. Esse é o entendimento do STJ. E terceiro requisito objetivo, consentimento do adolescente. Criança não é necessário, adolescente sim. 45, parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos, será também necessário o seu consentimento. Então, aquele adolescente, adolescente a partir dos 12 anos, ele vai ter que dar o consentimento dele, perfeito? E veja, quarto requisito objetivo, o estágio de convivência, perfeito? Quando a gente tem uma adoção que ela é nacional, ou seja, brasileira, e ela é bilateral, ou seja, do pai e da mãe, nós temos um estágio de convivência que é de, no mínimo, 90 dias, tá? Que, no entanto, pode ser dispensado. E quem vai definir isso é o juiz. Por quê, professora? Porque muitas vezes o adotante, por um bom tempo, já foi o guardião dessa criança. E aí, esse estágio de convivência ele vai ser dispensado, porque o adolescente ali já vive com o adotando, tá? Que foi o caso do exemplo que eu dei do meu cliente. Então, já era guardiã e aí pediu a adoção, tá? Mas eu preciso, então, do estado de convivência. Afinal de contas, já morava com o adotante, tá? Agora, quando a gente tem adoção internacional, a gente tem o estágio obrigatório, mas, diferente da adoção brasileira, nacional, não a possibilidade de dispensa do estágio de convivência, tá? Então, guardem essa informação. Adoção nacional, estágio de convivência 90 dias, podendo ser dispensado. Adoção internacional, não existe possibilidade de dispensa. Prazo mínimo 30 dias e máximo 45 dias, podendo ser prorrogado. Perfeito? Essas são as disposições aqui do 46, tá? A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Perfeito? E aí, na sequência, a simples guarda de fato
não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio. Como assim, professora? Guarda de fato. Aquela guarda não regularizada. Então, já está criando a criança e pronto, vai dispensar a convivência? Não. Somente aquela regularizada. Parágrafo 2A. O prazo máximo estabelecido pode ser prorrogado por até igual período mediante decisão fundamentada do magistrado. Perfeito? E aí, veja, quando eu tenho adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado no estrangeiro, como nós vimos, 30 dias mínimo, máximo 45, prorrogável por igual período. Ao final do prazo de estágio de convivência para a adoção internacional, a gente vai ter a necessidade de apresentação de um laudo fundamentado que vai recomendar ou não o deferimento da adoção por esse casal que mora fora do país. Perfeito? Uma equipe interprofissional, ela acompanha o estágio de convivência e ela é formada com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que vai apresentar relatório minucioso acerca do que aconteceu, justamente para o juiz conceder ou não a adoção. Perfeito? E aí, o estágio de convivência, obviamente, será cumprido no Brasil, preferencialmente na comarca da residência da criança ou do adolescente, ou por decisão do juiz, o local em que ele escolher, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo que está tratando da adoção. Tudo bem, pessoal? E aí veja que a guarda por si só, como eu disse, não vai dispensar o estágio de convivência. Ela sozinha, sem sem o preenchimento de nenhum outro requisito. Tudo bem, pessoal? Agora, além disso tudo, é necessário o prévio cadastramento, que é a fila da adoção, tá? Todo mundo tem que estar na fila da adoção? Bem, a regra é que sim. Ao tomar a decisão de adotar uma criança, deverá haver o cadastramento nessa fila, né? E aí, veja, aparecendo uma criança ou adolescente que se encaixe nesse perfil, a pessoa ela será informada. Vai haver o respeito a uma ordem cronológica, com base também em razão do perfil da pessoa adotante. Agora, existem exceções em que esse cadastro ele vai ser dispensado, que eu trouxe aqui para vocês. Uma adoção unilateral, é óbvio. Então, se eu tenho uma mãe com um filho e essa mãe constitui um novo relacionamento, casa com um cara e o cara ele vai adotar o filho dessa mãe, é uma adoção unilateral. Então, veja que não há necessidade de cadastro nacional de adoção. Ok? Segunda hipótese, quando eu tenho adoção por parentes, que são a família extensa, que são aqueles em que ela mantém relação de afeto, tá? Observação, regra, irmãos e ascendentes não podem adotar. Regra, tá? Mas existem exceções em que avós já adotaram e irmãos já adotaram, conforme nós conversamos aqui, tá? Então, muito cuidado com essa observação aí, pelo amor de Deus. Se cair, o STJ já permitiu adoção por avós, verdadeiro, que é a avoenga, né? Adoção avoenga, verdadeiro. O STJ já permitiu adoção por irmãos, verdadeiro, já permitiu. Mas não é a regra prevista no ECA. Tudo bem? Terceira hipótese, quando o adotante já tem a guarda ou tutela da criança maior de 3 anos ou de adolescente e haja fixação de laços de afinidade e efetividade, desde que não haja fraude ou má-fé. Então, a pessoa ela é a guardiã já, ou é a tutora, e veja, não há indício nenhum de que tenha havido má-fé no ato do pedido de guarda ou no ato do pedido de tutela. Ou seja, se eles entenderem assim, a Laila pediu para ser guardiã porque ela já quer adotar. Bom, então não vai ser permitido, tá? Então, essa guarda ou tutela, na época em que foi concedida, ela deve ter sido despretensiosa e depois,
por uma questão de melhor interesse da criança ou do adolescente, é que foi definido que haveria a adoção dessa criança ou desse adolescente, tá? Se ficar caracterizada a má-fé, não vai ser permitida. Essas 3 hipóteses caem bastante em prova, tá? Ou seja, hipóteses nas quais é dispensado esse estágio de convivência. Tudo bem? Com essas considerações, portanto, eu termino essa parte da aula e daqui a pouquinho a gente já volta.